A paz do Senhor, meus irmãos. Mais uma vez, vamos estar juntos, unidos, estudando e nos aprofundando na palavra do Senhor. Mas para isso, necessitamos da ajuda daquele que pode todas as coisas, do nosso Deus. Que o Senhor Jesus esteja nos conduzindo e nos direcionando através do Santo Espírito, no entendimento, na compreensão da sua palavra, para a glória do nosso Deus. Estaremos estudando hoje o livro de Obadias. Vamos então à leitura do mesmo. Vamos então à leitura da palavra de Deus, conforme relata o livro de Obadias. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado o mensageiro que disse: levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas das rochas, a tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, como estás destruído, não furtariam só o que lhes bastasse? Se a ti viessem os vitimadores, não deixariam pelo menos alguns cachos? Como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados os seus tesouros escondidos, todos os seus aliados te levaram para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão puseram armadilhas para teus pés. Não há em Edom entendimento. Não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú. Os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados, para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a vergonha e serás exterminado para sempre. No dia em que, estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens, e estrangeiros lhe entraram pelas portas e deitaram sorte sobre Jerusalém, tu mesmo eras um deles. Mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia de teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter-te alegrado com os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão nos seus bens no dia da sua calamidade. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem ter entregado os que lhes restassem no dia da angústia, porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo. O teu malfeito tornará sobre a tua cabeça. Porque como bebestes no meu santo monte, assim beberão de contínuo. Todas as nações beberão, sorverão e serão como se nunca tivessem sido. Mas no monte Sião haverá livramento. O monte será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú restolho. Aqueles incendiarão a este e os consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. Os de Neguebe possuirão o monte de Esaú, e os da planície. Aos filisteus possuirão também os campos de Efraim, e os campos de Samaria, e Benjamim possuirá a Gileade. Os cativos do exército dos filhos de Israel possuirão os cananeus até Sarepta, e os cativos de Jerusalém
que estão em Serafarade possuirão as cidades do sul. Salvadores hão de subir ao monte Sião para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. A Bíblia de Estudo, anotada e expandida, publicada pela editora Mundo Cristão, do autor Charles T. Hyre, na página de número 855, a respeito do livro de Obadias, registra que o autor chama-se Obadias e a data provável da sua escrita foi aproximadamente do ano de 841 ou 586 a.C. E sobre o tema, fala que Edom já foi julgada e sua condenação é certa, por seu orgulho ao se regozijar com os infortúnios que sobrevieram a Jerusalém. E ainda sobre os edomitas, narra Charles T. Hyre: descendentes de Esaú, irmão gêmeo de Jacó, os edomitas viviam em constante conflito com Israel. Os descendentes de Jacó rejeitaram o pedido de Moisés para que Israel passasse por sua terra, conforme narrado no livro de Números, capítulo 20, dos versículos 14 a 20. Opuseram-se ao rei Saul, conforme registrado no primeiro livro de Samuel, capítulo 14, versículo 47. Lutaram contra Davi, conforme registrado no primeiro livro de Reis, capítulo 11, dos versículos 14 a 17. Ainda opuseram-se a Salomão, conforme registrado no primeiro livro de Reis, capítulo 11, dos versículos número 14 a 25, e também a Josafá, conforme narrado no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, versículo de número 22. E rebelaram-se contra Jeorão, ainda narrado em 2 Crônicas, capítulo 21, versículo 8. Do século 13 ao século VI antes de Cristo, assentaram-se no Monte Seir, uma região montanhosa ao sul do Mar Morto, da qual Sela, Petra, era a capital. O terreno é tão escarpado que só é possível chegar ao vale onde Petra se localiza, passando por um desfiladeiro estreito, guardado por paredes de rocha, com aproximadamente entre 60 a 75 metros de altura. Durante o século V a.C., os nabateus desalojaram os edomitas de seu território, obrigando-os a retirar-se para Idumeia, ao sul da Palestina. Herodes o Grande era edomita. Assim, posta a parte introdutória do contexto que nós estamos estudando no dia de hoje, observamos ainda que a nação de Edom foi constituída após a união de Isaac e Rebeca, os quais tiveram 2 filhos gêmeos, sendo eles Jacó e Esaú. E conhecemos muito bem a história desses filhos, que sempre andaram em conflito desde antes do seu nascimento. Fala a palavra do Senhor que já ali desta ocorrência, os dois, de certa forma, digladiavam-se entre si, lutando no ventre da sua mãe. Pois de Jacó derivou-se a nação de Israel, e de Esaú derivou-se a nação de Edom. Já quando da saída do povo do Egito com destino à terra prometida, conforme já observamos na parte introdutória, em certa ocasião, Moisés solicitou ao reino de Edom permissão para que no trajeto a ser percorrido por Israel até o destino, a terra de Canaã, pudesse passar pela terra dos edomitas, e isto foi negado. Os livros de Reis e Crônicas registram estas ocorrências, mostrando a oposição a diversos reis que tiveram embates reais e ali contundentes contra os edomitas. E nesse sentido, como já verificamos, percebemos ainda que Edom dispunha de uma localização geográfica privilegiada, sobretudo no âmbito militar, vez que as montanhas rochosas elevadas do seu território
serviam como escudo natural a esse reino e possibilitava que no alto das montanhas os seus habitantes se estabelecessem de forma segura, pois o acesso era quase impossível aos seus adversários. Então, essa segurança proporcionada pela disposição geográfica, que somada ao desenvolvimento e conhecimento que este povo possuía sobre outros assuntos, dava aos seus habitantes uma sensação de que eram inatingíveis ou inalcançáveis, fazendo com que o coração desse povo se elevasse na mesma proporção das alturas de suas cidades, que localizavam-se a cerca de 1.500 metros acima do nível do mar. Os corações desses indivíduos estavam altivos e cheios de soberba, de arrogância, de jactância. E agora nós então observamos o primeiro ponto, que relata de maneira bem objetiva um dos motivos pelos quais o Senhor então julgou a nação de Edom e a condenou. E esse ponto nos mostra esse fato, que uma das causas, sem dúvida alguma, é a arrogância dos edomitas. E nesse sentido, nós ainda verificamos que o Senhor não gosta da arrogância, dos arrogantes, dos soberbos. Tanto é que a soberba, ela tem ali uma conotação ou uma ligação direta com o maior opositor, né, das nossas vidas, nossas almas e de Deus, que é Satanás, e também aquilo que está incutido nos corações dos seus servos, a soberba, a arrogância. Deus não tolera, meus irmãos, a arrogância. Isso está narrado e evidenciado no versículo 3 do livro de Obadias, onde narra o seguinte: a soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua morada alta, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Mas o versículo 4 nos diz e nos informa: se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, mais alto do que você está, mais alto do que você sonha, diz o Senhor, prosseguindo no versículo 4, de lá te derribarei, diz o Senhor. Meus irmãos, nós temos que observar ainda que a soberba, a arrogância, a jactância, a altivez, ela mostra aparentemente para a pessoa que tem sentimento, que possui essa característica, que ela é suficientemente capaz de tudo e não depende de ninguém e se agarra às suas mazelas, às suas posses e tantas outras coisas que lhes são também peculiares. No entanto, meus irmãos, isso demonstra o quê? Demonstra que a pessoa se opõe a Deus, porque a sua palavra nos mostra e nos ensina que todos nós somos dependentes de Deus, nós carecemos de Deus, e isso é uma prova do que? Não de arrogância, quando assim procedermos, mas o que? De humildade, né? O humilde, ele reconhece, ele tem sabedoria, ele percebe, ele vê diante dos seus olhos a necessidade real de que depende do Senhor, de que precisa de Deus. Por isso ele clama e adora a esse Senhor, né, que o ama e que o guarda e o protege. Mas enfim, meus irmãos, nós então percebemos que o Senhor estabelece na sua própria palavra que uma das razões e um dos motivos para o qual julga a nação de Edom e a condena, e vem aí como decorrência o juízo sobre esta nação, um dos pontos é a arrogância, né? E a palavra de Deus nos ensina que nós não devemos jamais sermos pessoas arrogantes. Tantas pessoas, meus irmãos, conseguem, com a ajuda de Deus, algumas conquistas nas suas vidas, e muitas vezes nós percebemos que é o suficiente para a pessoa se esquecer do Senhor.
desprezar a Deus. A soberba é uma manifestação de orgulho, de pretensão, de superioridade sobre outras pessoas. É arrogância, altivez, a autoconfiança exagerada. O soberbo é aquele indivíduo considerado orgulhoso, altivo, jactancioso, que está dominado pela arrogância. É aquele que não deseja nem ver o irmão e faz de tudo para que este não se aproxime, porque não o ama e também pensa que não precisa de ninguém. O texto bíblico nos mostra o comportamento de Edom em relação a Israel, seus irmãos. Edom nunca amou e nem desejou amar o seu próximo. Pode-se ver isso no comportamento também das pessoas que muitas vezes ignoram simplesmente por serem arrogantes outras pessoas, pois sabe que muitas vezes as pessoas são os filhos de Deus, servos do Senhor, mas os arrogantes, os soberbos, sentem-se superiores por alguma razão soberba, por possuírem bens, roupas melhores, acham-se mais belos, mais cultos, mais santos, detentores de tantas coisas e menos de Deus, né, meus irmãos? Acham-se melhores que outras pessoas ao ponto de nem ao menos saudá-las, mesmo as vendo e sabendo quem são outras pessoas. Não é isso? Não acontece com você e comigo? Muitas vezes passamos na rua, né? Nos encontramos com alguém que sabem quem nós somos, né? E nós, de pronto, com alegria, com verdade, sinceridade, as cumprimentamos, as saudamos, e muitas vezes as pessoas viram os rostos, né? Faz de conta que nem existimos, né? Mas não é isso uma ocorrência que acontece somente comigo ou com você, não, meus irmãos. A Bíblia fala e registra que os arrogantes são assim mesmo. Eles sentem-se superiores e desprezam as pessoas, as ocasiões, as oportunidades, e desprezam até o próprio Deus, quem dirá a nós, né, meus irmãos? Os arrogantes se acham donos exclusivos da sua própria existência e sentem-se seguros em suas posições, semelhantes aos edomitas nas suas cidades altas, autônomas, que viviam só para si e não para os outros. Mas a palavra de Deus nos mostra como é que o nosso Senhor e Deus vê a arrogância. No versículo número 4, né, do livro de Obadias, nós lemos e vamos frisar isso muito bem. Fala o quê? Fala que se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, lá em cima, lá no alto, está lá em cima, está no alto, o que o Senhor nos fala sobre o arrogante? De lá te derribarei, diz o Senhor. Ainda, meus irmãos, a palavra de Deus registra no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 12, a seguinte passagem, que diz: pois todo aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Em Provérbios, capítulo 16, versículo 18, a outra passagem, também importante relacionada a este tema, né, que nos diz o quê? A soberba precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda. E observemos ainda o que narra a palavra do Senhor em Provérbios capítulo 17, versículo 19, que diz assim a Escritura Sagrada: quem gosta de viver brigando, ama o pecado. Quem age com arrogância está à procura da sua própria destruição. Viram aí o que os arrogantes estão procurando? A sua própria destruição. Que coisa terrível. E não aprendem, né, meus irmãos? Também o livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 12, fala narra as seguintes palavras: pouco antes da sua queda, o coração do homem se enche de arrogância. A humildade, contudo, antecede a honra. E, por fim, Provérbios, né, dentre tantas outras passagens, Provérbios nos mostra no capítulo 29, versículo 23, outra passagem que diz que o orgulhoso sempre acabará sendo grandemente humilhado. Em contraste, chegará o dia em que o humilde receberá honra e glória. Que palavra maravilhosa, né, meus irmãos? Viram aí? Quando virarem o rosto para mim, para você, quando nos ignorarem,
né? Sobretudo por fazermos a obra do Senhor e vivemos a obra do Senhor, né? Não é assim com a vida do crente, com a vida do verdadeiro crente, né? Muitas vezes o crente é injuriado, perseguido, ignorado, e ele é maltratado, né? Por tantas pessoas que muitas vezes deveriam chamar de irmãos, como os edomitas deveriam chamar os israelenses, né? Os israelitas ali, o povo de Israel, a nação de Israel, de irmãos. Não eram capazes de fazer isso, porque isso lhes custava muito. Lhe custava se despojar da soberba que os consumia, que os matava pouco a pouco, não é isso, meus irmãos? Não queriam fazer isso, né? Não eram capazes de fazer isso, né? Então, meus irmãos, há uma palavra do Senhor para mim e para você. Quando fazem isso, meus irmãos, Jesus nos disse o quê? Por causa dele, né? Por causa da palavra de Deus, muitas vezes nós somos assim, maltratados por tantas pessoas, né, desrespeitados, né? Passamos na rua, passa ali uma pessoa que sabe quem nós somos, quem você é, quem eu sou, e muitas vezes viram o rosto para nós, em sinal de desrespeito, em sinal de arrogância. Meus irmãos, nós temos que orar muito por essas pessoas, porque essas pessoas estão no caminho de perdição. De acordo com o que nós lemos até agora, de acordo com o que nós estudamos até agora, essas pessoas não correspondem à vontade do Senhor, não fazem a vontade do Senhor, carecem de Deus, necessitam de Deus, e a nossa oração é para que encontre o Deus verdadeiro e compreenda a vontade de Deus, porque aqui o que narra a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 29, versículo 23, vou ler mais uma vez, diz o seguinte: que eles vão encontrar o que eles procuram, e aqueles que são humildes também encontrarão, receberão aquilo que o Senhor declara que receberão, né? Que alcançarão. Diz aqui: orgulhoso sempre acabará sendo grandemente humilhado. Em contraste, chegará o dia em que o humilde receberá honra e glória. Quantos servos do Senhor, meus irmãos, nesta terra partiram aí traídos, humilhados, né? Maltratados, dilacerados, mortos, assassinados, né? Mas ele confiam no Senhor, e quem confia no Senhor não possui uma confiança vã, tem uma esperança e uma confiança em algo que é vivo, que é real, e que desfrutaremos em nossas vidas, meus irmãos, com toda certeza. Esses irmãos aqui neste mundo, a palavra do Senhor nos fala que existem pessoas neste mundo ao qual este mundo não era digno, meus irmãos. Este mundo não era digno de tais pessoas, de tão santas, de tão puras, que elas eram mais humildes, né? Não os arrogantes, pessoas que verdadeiramente viviam e faziam tudo pelo próximo, tudo para Deus. Essas pessoas, diz a palavra do Senhor, chegará o dia em que o humilde receberá honra e glória, né? A nossa honra, a nossa glória não é deste mundo, meus irmãos. A nossa honra e glória é servir a Deus, não é isso? A nossa honra, a nossa glória é fazer a vontade de Deus, não é isso? Existe honra maior para mim, para você, do que essa? Fazermos a vontade do Senhor? Não, né, meus irmãos? Mas o Senhor nos garante que aqueles que perseverarem até o fim, o Senhor há de honrar, né? O Senhor há de honrar cada servo, cada filho do Senhor. Por isso, continue firme, meu irmão. Continue firme, minha irmã. Não seja jamais arrogante, nem ligue para os arrogantes. Apenas oremos por eles, porque necessitam do Senhor. Mas nós permaneçamos o quê? Humildes. Sejamos humildes, meus irmãos. Como o Senhor recomenda, como o Senhor nos ensina, como o Senhor requer de todos nós. Humildes sinceros, né? Humildes verdadeiros, para a glória do nosso Deus. Nós vimos até agora que a arrogância é uma das causas da definição e também do juízo de Deus sobre a nação de Edom, sobre o reino de Edom, sobre os edomitas. A arrogância. E observamos ainda, verificando, né, de acordo com a palavra de Deus, que Deus se opõe sempre à arrogância e que julgará todas as coisas. Mas no versículo 10 do livro de Obadias, nós observamos ainda a leitura do versículo 10 que narra o seguinte: por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a vergonha e serás exterminado para sempre. Então aqui uma outra causa, um outro motivo, né? Além da arrogância dos edomitas, do povo de Edom, fala aqui a palavra do Senhor, que além de arrogantes, eles tornaram-se o quê? E eram pessoas violentos, não é isso? E sobre isso,
As escrituras nos narram que os edomitas foram extremamente arrogantes e também violentos contra os judeus. Na ocasião dos ataques babilônios contra Judá, pela terceira vez, em cerca de 586 a.C., os edomitas se aliaram e os seguiram na matança e no saque. E lá no Salmo de número 137, há uma oração, há um pedido ao Senhor, que diz assim: lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom, no dia de Jerusalém, que diziam, descobria até os seus alicerces. No livro de Jeremias, capítulo 49, do versículo 7 a 22, também verificamos aí a seguinte narrativa. Jeremias, capítulo 49, do versículo 7 ao 22, diz assim: a respeito de Edom, assim diz o Senhor dos Exércitos: acaso já não há sabedoria em Temã? Já pereceu o conselho dos sábios? Desvaneceu-se a sabedoria? Fugi, voltai, retirai-vos para as cavernas, ó moradores de Dedã, porque eu trarei sobre ele a ruína de Esaú, o tempo do seu castigo. Se vindimadores viessem a ti, não deixariam alguns cachos? Se ladrões de noite não te danificariam só o que lhes bastasse? Mas eu despi a Esaú, descobri os seus esconderijos, e não se poderá esconder. Está destruída a sua descendência, como também seus irmãos e seus vizinhos, e ele já não é. Deixa os teus órfãos, e eu os guardarei em vida, e as tuas viúvas confiem em mim, porque assim diz o Senhor: eis que os que não estavam condenados a beber o cálice, totalmente o beberão. E tu serias de todo inocentado? Não serás tido por inocente, mas certamente o beberás, porque por mim mesmo jurei, diz o Senhor, que Bosra será objeto de espanto, de opróbrio, de assolação e de desprezo, e todas as suas cidades se tornarão em assolações perpétuas. Ouvi novas da parte do Senhor, e o mensageiro foi enviado às nações, para lhes dizer: ajuntai-vos e vinde contra ela, e levantai-vos para a guerra, porque eis que te fiz pequeno entre as nações, desprezado entre os homens. O terror que inspiras e a soberba do teu coração te enganaram. Tu que habitas nas fendas das rochas, que ocupas as alturas dos outeiros, ainda que leves o teu ninho como as águias, e de lá te derribarei, diz o Senhor. Assim será Edom objeto de espanto. Todo aquele que passar por ele se espantará e assobiará por causa de todas as suas pragas, como na destruição de Sodoma e Gomorra e das suas cidades vizinhas, diz o Senhor. Assim não habitará ninguém ali, nem morará nela homem algum. Eis que, como sobe o leãozinho da floresta jordânica contra o rebanho em pasto verde, assim, no momento, arrojarei dali a Edom, e lá estabelecerei a quem eu escolher. Pois quem é semelhante a mim? Quem me pedirá contas? E quem é o pastor que me poderá resistir? Portanto, ouvi o conselho do Senhor, que ele decretou contra Edom, e os desígnios que ele formou contra os moradores de Temã. Certamente, até os menores do rebanho serão arrasados, e as suas moradas espantadas por causa deles. A terra estremeceu com o estrondo da sua queda, e do seu grito até o mar vermelho se ouviu o som. Eis que como águia subirá, voará e estenderá as suas asas contra Bosra. Naquele dia, o coração dos valentes de Edom será como o coração da mulher que está em dores de parto. Também Ezequiel, no capítulo 25 do seu livro, dos versículos de número 12 a 14, narra o seguinte sobre Edom: assim diz o Senhor Deus, visto que Edom se ouve vingativamente para com a casa de Judá, e se fez culpadíssimo, então se vingou dela. Assim diz o Senhor Deus: também estenderei a mão contra Edom, e eliminarei dele homens e animais. Torná-lo-ei deserto, e desde Temã até Dedã cairão a espada. Exercerei a minha vingança contra Edom, por intermédio do meu povo de Israel. E este fará em Edom segundo a minha ira, e segundo o meu furor, e os edomitas conhecerão a minha vingança, diz o Senhor Deus. Dando prosseguimento ainda em Ezequiel,
capítulo 35, do versículo de número 1 a 15, sobre Edom, narra-se o seguinte: Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, volve o rosto contra o monte Seir e profetiza contra ele. Dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu estou contra ti, ó monte Seir, e estenderei a mão contra ti, e te farei desolação e espanto. Farei desertas as tuas cidades, e tu serás desolado, e saberás que eu sou o Senhor. Pois guardaste inimizade perpétua, e abandonaste os filhos de Israel à violência da espada, no tempo da calamidade e do castigo final. Por isso, diz o Senhor Deus: Tão certo como eu vivo, eu te fiz sangrar, e sangue te perseguirá, visto que não aborreceste o sangue te perseguirá. Farei do monte Seir extrema desolação, e eliminarei dele o que por ele passa e o que por ele volta. Encherei os seus montes dos seus traspassados, nos teus outeiros, nos teus vales, e em todas as tuas correntes cairão os traspassados à espada. Em perpétuas desolações te porei, as tuas cidades jamais serão habitadas. Assim sabereis que eu sou o Senhor. Visto que dizes: Os dois povos e as duas terras são meus, e os possuirei, ainda que o Senhor se achava ali. Por isso, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, procederei segundo a tua ira e segundo a tua inveja, com que no teu ódio os tratastes, e serei conhecido deles quando te julgar. Saberás que eu, o Senhor, ouvi todas as blasfêmias que proferistes contra os montes de Israel, dizendo: Já estão desolados, a nós nos estão entregues por pasto. Vós vos engrandecestes contra mim com a vossa boca, e multiplicastes as vossas palavras contra mim, e eu ouvi. Assim diz o Senhor Deus: Ao alegrar-se toda a terra, eu te reduzirei à desolação, como te alegraste com a sorte da casa de Israel, porque foi desolada, assim também farei a ti. Desolado serás, o monte Seir e todo Edom, sim, todo, e saberão que eu sou o Senhor. E ainda é interessante deixarmos registrado e ouvirmos o que narra o livro de Zacarias, no capítulo 1, no versículo 15, que diz assim: E, com grande indignação, estou irado contra as nações que vivem confiantes, porque eu estava um pouco indignado, e elas agravaram o mal. E sobre isso, Charles Hare, na sua Bíblia de Estudo, comenta o versículo 15 da seguinte maneira: elas agravaram o mal, elas colaboraram com o mal. Embora as nações pagãs tivessem sido usadas por Deus para castigar Israel, foram longe demais ao tentar destruí-la. Assim, meus irmãos, em obediência ao Senhor, Obadias entrega a profecia para Israel e Edom em sua época, mas essa profecia aponta para o dia de juízo do Senhor no futuro, ou seja, para todas as nações. Visando uma melhor compreensão do tema, vamos mais uma vez reler o que narra o livro de Obadias, sobretudo do versículo 10 ao versículo 14, que diz assim: Por causa da violenta matança que você fez contra seu irmão Jacó, você será coberto de vergonha e eliminado para sempre. No dia em que você ficou por perto, quando estrangeiros roubaram os bens dele, e estranhos entraram por suas portas e lançaram sorte sobre Jerusalém, você fez exatamente como eles. Você não devia ter olhado com satisfação o dia da desgraça de seu irmão, nem ter se alegrado com a destruição do povo de Judá. Não devia ter falado com arrogância no dia da sua aflição. Não devia ter entrado pelas portas do meu povo no dia da sua calamidade. Nem devia ter ficado alegre com o sofrimento dele no dia da sua ruína. Nem ter roubado a riqueza dele no dia da sua desgraça.
Não devia ter esperado nas encruzilhadas para matar os que conseguiram escapar, nem ter entregado os sobreviventes no dia da sua aflição. Agora, para que nos aprofundemos um pouco mais no contexto do que estamos estudando, que é sobre o livro de Obadias e também a sua relação direta com as profecias, sobretudo também no âmbito do futuro, vamos citar agora a obra monumental, extraordinária, do autor Arnold Floresy, no seu livro Profecia para os Gentios, um estudo versículo por versículo, de Obadias, Jonas, Naum, Abacuque. É uma obra publicada no ano de 2017 pela obra missionária Chamada da Meia-Noite. Recomendo aos irmãos a leitura deste livro, ao qual nós estaremos citando da página de número 18 até a página de número 25. Acompanhemos aqui o que fala o autor, Arnold Floresy, com a palavra. A história identifica Edom como alguém que apoiou Nabucodonosor, o rei da Babilônia, na conquista de Jerusalém. Você fez exatamente como eles. Percebemos que foi o julgamento de Deus pela mão de Nabucodonosor sobre Jerusalém, mas Esaú, Edom, deveria ter se lembrado que Jacó, Israel, era seu irmão. Esta era a razão suficiente para que não se alegrasse pelo julgamento destrutivo que veio sobre Judá. Embora a destruição não tenha sido executada por Esaú, mesmo assim, ele foi contado como um deles. Primeiro, Esaú desprezou Jacó como estrangeiro. Segundo, ele se regozijou na destruição de Judá. Terceiro, ele orgulhosamente falou contra Jacó. Quarto, ele até mesmo participou da marcha da vitória contra Jerusalém. Quinto, ele tomou dos despojos da guerra. Sexto, ele dificultou a escapada do remanescente. E sétimo, Esaú tornou-se um traidor para o seu próprio irmão, porque acabou entregando os sobreviventes no dia da sua aflição. Notamos novamente a palavra orgulho. Nem falar com orgulho no dia da aflição, conforme registrado no versículo 12. Ao lermos estes poucos versículos, podemos perceber o ódio diabólico que Esaú tinha por seu irmão Jacó. Ele não somente se tornou inimigo de Judá e se alegou orgulhosamente contra ele, mas também participou do roubo dos bens de seu irmão. Pior ainda, aqueles que escaparam à chacina e tentaram escapar para a segurança nas montanhas de Edom não foram protegidos, mas foram entregues nas mãos do inimigo. Não devia ter entregado os sobreviventes no dia da sua aflição. Esta visão claramente expõe, sem misericórdia, sem nenhum disfarce, a brutalidade de Edom, que era o resultado natural do orgulho. Prossegue o autor, relacionando orgulho na igreja. Precisamos parar aqui e analisar este pecado na igreja de hoje. Mansidão e humildade são vistas com desdém. Brutalidade e opressão aos pobres são definidas como prosperidade e como a bênção de Deus. Se alguma coisa, ou ser alguém, ter orgulho de si mesmo, da família e da nação, não são coisas somente aceitas, mas estimuladas na igreja atualmente. Quando o apóstolo Paulo escreve ao seu filho espiritual Timóteo, ele enfatiza especificamente que a situação ficará pior nos estágios finais dos tempos do fim. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, conforme é narrado em 2ª Epístola de Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Então ele enumera 18 características de pessoas religiosas dentro do cristianismo que se chamam cristãs. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis,
caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Esses não são ateus, muçulmanos, hindus. Aqui fala de pessoas que estarão e estão no meio da igreja. É verdade que você está cheio de autoestima, que é amante de si mesmo, que é arrogante e orgulhoso? É possível que você seja mais amante dos prazeres do que amigo de Deus. Ninguém pode responder a essas perguntas a não ser você mesmo. Observe também que o versículo 5 confirma que essas pessoas são religiosas, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Qual poder eles estão negando? O poder de transformar um pecador em um santo. O poder de transformar um santo em um sacrifício. O poder do evangelho de tirar meus direitos, minha autoconfiança e substituí-los por uma total servidão ao Senhor. Esse é o poder do evangelho que está sendo obscurecido e negado atualmente. E sobre as nações, Arno Floresi prossegue dizendo: a declaração do julgamento feito por Obadias não exclui as nações do mundo, conforme registrados nos versículos 15 e 16, que diz assim: pois o dia do Senhor está próximo para todas as nações. Como você fez, assim será feito a você. A maldade que você praticou recairá sobre você. Assim como vocês beberam do meu castigo no meu santo monte, também todas as nações beberão sem parar, beberão até o fim, e serão como se nunca tivessem existido. Os dois versículos falam sobre todas as nações. Isso significa que todos os povos do mundo são corresponsáveis pelo mal que tem sido feito contra o povo judeu por mais de 2000 anos. Ou seja, agora no Floresi, ele vai tratar de um assunto muito importante, que fala sobre o ódio oculto. Alguém pode agora objetar e dizer que as nações não tinham nada a ver com Israel no tempo de Esaú. Isso é verdade historicamente, mas em um sentido extensivo, sabemos que o ódio oculto contra Israel, e portanto contra o Deus vivo, o Criador dos céus e da terra, é muito real hoje em dia. Existe alguma nação sobre a face da terra que concorde com a definição das Sagradas Escrituras sobre os limites territoriais da herança dos filhos de Israel? Não, nenhuma nação concorda. Todas as nações, sem exceção, concordam que Israel deve entregar o território da terra prometida aos colonizadores árabes palestinos. E qual é o objetivo delas? O resultado é a destruição da nação de Israel. Para reforçar a declaração da culpa coletiva das nações, vamos dar uma olhada no exemplo em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, dos versículos 26 e 27, que narra o seguinte: os reis da terra se levantam, e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Sabemos que os reis da terra não se reuniram contra o Senhor, pois ninguém de fora de Israel sabia coisa alguma sobre Jesus. Todavia, as Escrituras dizem claramente que os reis da terra se reúnem contra o Senhor. Então, as Escrituras dão os nomes das pessoas: Herodes, que era meio judeu, Pôncio Pilatos, o romano, os gentios e, finalmente, o povo de Israel. Todos, sem exceção, de acordo com a Escritura, são culpados. Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. E ainda apontando sobre o dia do Senhor, prossegue Arno Floresi: embora possamos dizer que o dia do Senhor é futuro, porque pertence ao tempo da grande tribulação, creio que devemos permitir a possibilidade de que o dia do Senhor tenha começado milhares de anos atrás. Por quê? Porque essa visão não está ligada pelo tempo de acordo com medidas terrenas, ou de acordo com o nosso entendimento sobre o tempo. Vejamos um exemplo em João capítulo 4, versículo 35, que narra o seguinte:
Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu digo a vocês, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Com esta afirmação, o Senhor demole nosso entendimento sobre o tempo. Os agricultores sabem que não se vai ao campo 4 meses antes da colheita e se coloca a colhedeira de grãos na lavoura de trigo. Mas Jesus disse, eles estão maduros para a colheita. Creio que cometeremos um erro se tentarmos seccionar as escrituras proféticas. O dia do Senhor está próximo para todas as nações. Não foi apenas aplicável ao passado, mas é válido também hoje. Logicamente que este dia do Senhor continuará até o seu clímax, quando o príncipe das trevas se encontrar com o príncipe da luz. E sobre a dispensação da graça, narra o autor, durante os últimos 2000 anos temos vivido na dispensação da graça. Isso significa que Deus não permite que Satanás, que é o proprietário legítimo do planeta Terra, execute sua intenção destrutiva sem impedimentos. É a graça de Deus que permite que as várias nações do mundo vivam em relativa harmonia uma com as outras. É a graça de Deus que permite que um certo grau de paz prevaleça sobre o planeta Terra. Não são as armas de guerra que nos dão a paz e segurança, relativas das quais desfrutamos, mas é a graça de Deus, e somente a sua graça que nos permite estas coisas. Se Deus retirasse as limitações que ele estabeleceu para Satanás, então nenhuma nação poderia funcionar como sociedade civilizada. Nós experimentaríamos literalmente o inferno na terra. E ainda sobre a restauração de Israel, Arno Floresi nos narra que, em contraste com tudo que já aconteceu e que está acontecendo e que acontecerá no futuro, Deus diz no verso 17, mas no monte Sião estarão os que escaparam, ele será santo e a descendência de Jacó possuirá a sua herança. Isto é muito significativo e é altamente encorajador para todos os crentes. Não precisamos nos preocupar com o que os homens poderosos do mundo estão planejando, com quem será eleito no processo democrático, com qual ditador tomará posse de qual nação, com qual país ou cidade se tornará mais importante aos olhos do mundo. Do ponto de vista de Deus, tudo isso é insignificante, não é nem digno de ser mencionado. Isaías capítulo 40, versículo 17 afirma, diante dele, todas as nações são como nada, para ele são sem valor e menos que nada. Portanto, não permita que estas nações, menos que nada, lhe causem temores e preocupações. A salvação vem de Sião e de nenhum outro lugar. As nações, sem exceção, continuarão a criar uma sociedade impressionante e aparentemente pacífica na terra. Mas no final, todas elas fracassarão. No Salmo 2, lemos sobre a oposição das nações ao Senhor e ao seu ungido. Mas no versículo 6 responde, eu mesmo estabeleci o meu reino em Sião, no meu santo monte. E sobre Israel, narra Arno Floresi, que Israel se apossará da terra, lá no futuro, né? No que se refere a Israel, Deus faz com que o profeta Obadias escreva alguns detalhes específicos relativamente às fronteiras da terra prometida. Agora leremos os versículos 18 e 19 de Obadias, que diz, a descendência de Jacó será um fogo, e a de José uma chama. A descendência de Esaú será a palha. Eles a incendiarão e a consumirão. Não haverá sobreviventes da descendência de Esaú, declara o Senhor. Os do Neguebe se apossarão dos montes de Esaú, e os da Cefelá ocuparão a terra dos filisteus. Eles tomarão posse dos campos de Efraim e de Samaria, e Benjamim se apossará de Gileade. Quando diz a descendência de Jacó e a de José, significa o povo literal de Israel na terra prometida. O fogo, como sabemos, é mais forte que a palha. Na verdade, é um espetáculo incrível observarmos quando o campo de palha pega fogo. É como uma explosão. Nada resta quando o fogo acaba. É assim que Jacó e Israel se apossará da terra de Esaú.
O fato é também confirmado no próximo versículo, de número 20, que narra o seguinte: os israelitas exilados se apossarão do território dos cananeus até Sarepta, e os exilados de Jerusalém, que estão em Sefarad, ocuparão as cidades do Negueb. A restauração final da terra prometida, no versículo 21, narra o seguinte: salvadores hão de subir ao monte Sião, para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Por fim, avança narrando Arno Flores. A palavra salvadores é traduzida do hebraico como Yal-Shah, estar aberto, amplo e livre. Esses salvadores servirão para proclamar julgamento sobre Esaú e o restante do mundo, conforme Joel, capítulo 3, versículo 16, que afirma: o Senhor rugirá de Sião, e de Jerusalém levantará sua voz. A terra e o céu tremerão, mas o Senhor será um refúgio para o seu povo, uma fortaleza para Israel. Essa sim será a verdadeira libertação. Ela não deve ser comparada com nenhuma libertação que conhecemos na história da humanidade, porque essa libertação tem suas bases no Senhor. Ela não vem do céu, mas ela vem de Jerusalém, em favor dos filhos de Israel. E por fim, o melhor ainda está por vir. Nenhuma outra nação, cidade ou povo será responsável pela implementação da genuína paz, prosperidade e de uma verdadeira nova ordem, a não ser Israel, Sião e Jerusalém. Portanto, não nos surpreende ver os grandes líderes do mundo expressando o seu ódio incontido contra Sião e Jerusalém. Eles usam linguagem diplomática camuflada, que, não obstante, rejeita que os judeus tomem posse de Sião e de Jerusalém e de toda a terra prometida. Repetimos, nenhuma nação sobre a face da terra concorda com a palavra profética de Deus. Desta forma, sabemos que estamos nos estágios finais do final dos tempos. Sim, desta forma, sabemos que estamos nos estágios finais do final dos tempos. Que isso possa também ser um encorajamento para cada um de nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, que nascemos de novo do Espírito Santo e que nos tornamos filhos, filhas de Deus. Nós temos um futuro glorioso, impossível de compreendermos com nosso limitado intelecto, particularmente aqueles nos países que estão em guerra, sofrendo fome e perseguição. Eles podem ter certeza, sem sombra de dúvida, que o melhor ainda está por vir. A pergunta do momento é: você está pronto para a eternidade? Ou está simplesmente fazendo planos para a sua existência temporal, terrena e aqui neste mundo limitado? E por fim, meus irmãos, nós observamos que as profecias do profeta Obadias apontam também para o futuro. Mas em relação a Edom e Israel, nós percebemos que, sobretudo, o comportamento, as atitudes, a forma com que Edom se conduziu, relata que observamos que estão contidos nas suas atitudes dois grandes e graves pecados comuns da humanidade, que são o orgulho contra Deus e a falta de amor, compaixão para com o próximo, em contradição total com aquilo que o próprio Senhor Jesus nos ensina. No Evangelho de Mateus, capítulo de número 22, dos versículos 34 a 40, Jesus nos ensina dizendo, através da sua palavra, narra as Escrituras Sagradas: entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo
semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Aprendemos assim, meus irmãos, através do livro de Obadias, da palavra do Senhor, que os edomitas, o povo de Edom, se comportou de uma forma terrível diante de Deus, totalmente contrária àquilo que o próprio Jesus nos ensinou, conforme nesses versículos que acabamos de ler. Porque isso nos ensina que a essência da verdadeira fé, de forma sucinta, é o amor a Deus, que é o oposto do orgulho, pois a essência do orgulho é a arrogância, a autonomia humana, terrena, que declara que não deseja Deus em sua vida, não quer que o Senhor reine e seja Senhor da sua vida. Mas Jesus diz o quê? Que o primeiro e grande mandamento é que amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Coisa que uma pessoa arrogante, quem se comporta desta maneira, não faz isso, meus irmãos. Compreenderam? E outra coisa, sobre a violência, os edomitas ali, o povo de Edom, tiveram a oportunidade de ajudar os seus irmãos. Ao contrário, perseguiram, festejavam quando o povo do Senhor era oprimido, era levado cativo, inclusive até capturavam alguns dos fugitivos judeus, né? E levavam ali para Nabucodonosor matá-los de maneira covarde. Relato histórico nos diz isso, a palavra do Senhor também nos ensina isso, que isso não agradava ao Senhor, e que isso também serve de modelo bíblico para que eu e você não venhamos agir desta maneira, porque o Senhor nos diz que o segundo mandamento, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? Tem gente que festeja pela ruína do irmão, pela desgraça na vida do irmão, mas o Senhor não nos ensina isso, o Senhor não nos motiva a isso, ao contrário, Ele nos mostra que a violência ao próximo é uma falta de amor e compaixão, e nós precisamos ter o quê? Misericórdia, né? Necessitamos sermos misericordiosos, coisa que o povo de Edom não foi para com o povo do Senhor. E assim, meus irmãos, então temos essa compreensão a respeito de tudo aquilo que a palavra de Deus nos trouxe neste dia. Beati menti puri, non idem videbant. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo número 8. Desta forma, devemos considerar que devemos ter um coração puro. Nossos corações devem permanecer na pureza que Cristo proporciona para todos nós. E é importante ainda considerar o quanto o nosso coração é enganoso sem Deus. Sem Deus, é relevante saber que a sabedoria fora de Deus é loucura. E também é bom entender que nossas atitudes refletirão no futuro. Desta forma, nós observamos e podemos perceber que o livro de Obadias, através da profecia, relata e prediz a ruína de Edom com a chegada do dia do Senhor. No entanto, esse dia do Senhor, ou a referência a ele, também pode estar relacionada a um juízo futuro, escatológico, mais à frente, mais adiante. E isso encontra a guarida bíblica no livro de Isaías, onde o profeta Isaías, no capítulo 13, ele tem uma visão que narra a destruição da Babilônia. No entanto, nessa mesma visão, aponta a profecia para uma justiça posterior, no futuro, no âmbito escatológico, ou seja, o dia do juízo do Senhor. E observa-se isso no versículo 5 de Isaías, do capítulo 13, que diz assim: já vem de um país remoto, desde a extremidade do céu, o Senhor e os instrumentos da sua indignação para destruir toda a terra. No capítulo 17 do livro do Apocalipse,
vislumbramos que os reinos do mundo estão simbolizados na Babilônia, a grande meretriz, representados como uma religião prostituída, apóstata, que seduziu e matou os profetas de Deus. Mas, ao se percorrer para o capítulo 18, e também se vislumbra que podem ser observados como reinos, como países, como nações, e não apenas uma religião, no seu aspecto econômico, político, militar e também cultural. E ainda que o texto nos mostra que o apóstolo João é chamado para ver a queda da Babilônia, também é chamado para ver a Nova Jerusalém. Na mesma medida em que Babilônia está caindo, a Nova Jerusalém está sendo glorificada. E que no momento em que os ímpios estão desesperados, dizendo: ai, ai, caiu a grande Babilônia, os filhos de Deus estão no céu dando glórias a Deus e ao Cordeiro. Nesse mesmo sentido, podemos observar que o livro de Obadias e a profecia contida nele aponta para um dia de juízo relacionado ao povo de Edom, em relação ao povo do Senhor. Mas também que o mesmo livro e a mesma profecia aponta para um juízo vindouro, posterior, no âmbito escatológico, do futuro. E que também nos mostrou que a forma em que está se conduzindo a humanidade está indo em desacordo aos parâmetros bíblicos. Por quê? Porque a humanidade vive como se nunca tivesse que prestar acerto de contas com Deus. Mas a palavra do Senhor nos mostra que no final não será assim. Porque a Bíblia diz que um dia Deus chamará a terra para o grande julgamento. E para estarmos concluindo este breve estudo, gostaria agora de estar fazendo a citação do contido na página 79 da Revista do Professor, das lições bíblicas para adultos, revista do primeiro trimestre de 2016, da CPAD, que tem como título: O Final de Todas as Coisas, Esperança e Glória para os Salvos, que relata o seguinte: quem será o juiz? O Pai é o supremo juiz, porém ele confiou ao seu Filho unigênito, Jesus Cristo, toda a autoridade no céu e na terra, conforme registrado no livro de João, capítulo 5, versículos 22 a 27. Segundo o pastor Claudionor de Andrade, para assisti-lo no tribunal, Jesus terá ao seu lado a igreja glorificada, conforme encontra-se igual da Bíblica no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículos de 2 e 3. Jesus, juntamente com sua igreja, há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Também encontra-se igual da Bíblica em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, sobretudo na parte B. E nos Salmos de número 9, versículo 8. Se alguém quer ser livre da condenação eterna, necessita, aqui na terra, nos dias em que vivemos, de se arrepender dos seus pecados e entregar-se a Jesus, reconhecendo-o como Salvador e Senhor, porque depois será impossível. Aqui encontra-se a igualdade bíblica em 1 João, capítulo 2, versículos 1 e 2, e também no Salmo de número 9, versículo 17. Paulo afirma que Deus há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Aí encontra-se a igualdade bíblica, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 31, e também Hebreus, capítulo 12, versículo 23. Por meio de Jesus será exercido o julgamento, pois ele será o supremo juiz, assentado no trono branco, no juízo final. Igualdade bíblica, João, capítulo 5, versículos 22 a 27, e Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. Diante de Jesus, todo joelho se dobrará, queiram ou não,
se prostrarão diante dele os ditadores, governantes, juízes, juristas, políticos, cientistas, militares de todas as patentes, milionários em sua soberba, arrogância e prepotência, e também os pobres, analfabetos e miseráveis, se não tiverem aceitado a Cristo como Salvador. Diz a Bíblia, porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus, conforme Romanos capítulo 14, versículos 11 e 12. Glória a Deus, pois atualmente já temos o privilégio de dobrar os nossos joelhos e adorar ao Senhor em espírito e em verdade, ainda em nossos dias. Concluindo assim, meus irmãos, podemos observar que as profecias contidas no livro de Obadias se referem exclusivamente ali à nação de Edom e também à nação de Israel no seu tempo. E muitas delas já se cumpriram. E nós observamos o quê? Que paralelas e em conjunto a elas estão profecias relacionadas a todas as nações da terra. Ou seja, a humanidade ainda continua vivendo como se não tivesse que prestar contas a Deus. Mas a palavra do Senhor nos ensinou que um dia todos nós prestaremos conta diante do Senhor de tudo quanto nós temos feito ou da maneira que lhe temos nos conduzido. As nações serão apresentadas diante de Deus e no dia do juízo o Senhor as julgará. Também o livro de Obadias nos traz uma palavra maravilhosa, que além da destruição do juízo sobre os perversos, há ali uma promessa de restauração e também de livramento para a nação de Israel. O Senhor Jesus, Ele tem esse poder de nos restaurar e de nos salvar, nos livrando da justiça terrível do Senhor contra os pecadores, sobre aqueles que não o aceitam como Deus. Por isso, meus irmãos, necessitamos de Jesus. Busquemos a Jesus, porque Ele é maravilhoso e pronto a nos perdoar e está pronto a nos salvar. Mas o tempo é agora, o tempo é hoje, porque o amanhã não nos pertence, o amanhã pertence ao Senhor. Nos entreguemos e nos voltemos para Deus enquanto podemos. Vimos também que o Senhor, Ele não gosta e não suporta a arrogância, e que o Senhor, Ele não se alegra com a violência praticada, sobretudo contra o próximo. Tanto é que o próprio Jesus nos ensinou de maneira sucinta sobre a lei, que devemos amar o Senhor, o nosso Deus, sobre todas as coisas, e ao nosso próximo como a nós mesmos. Façamos e vivamos de acordo com aquilo que o Senhor tem reservado para todos nós. E que toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja dado a Ele. Em nome de Jesus. Amém.